Gente, boa tarde a todos vocês aqui presentes. Quero aqui cumprimentar o Severino, nosso companheiro. Seja bem-vindo, Severino. Demi do Mel, Claudinho, o Alessandro, o Anísio, a dona Dalgisa, os internautas, todos os funcionários aqui da Câmara Municipal, todos os assessores, aqui em nome do Ivaldo. E dando início ao nosso trabalho, convido a vereadora Maria Dirce a fazer uma leitura bíblica e logo em seguida uma oração do Pai Nosso. Quem está unido a Jesus produz frutos. Eu sou a verdadeira videira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá frutos em mim, o Pai corta. Os ramos que dão frutos, Ele os poda para que deem mais frutos ainda. Você já estão limpos por causa da palavra que eu lhe falei. Fiquem unidos a mim, e eu ficarei unidos a vocês. O ramo que não fica unido à videira não pode dar frutos. Vocês também não poderão dar frutos se não ficarem unidos a mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem fica unido a mim e eu a ele dará muitos frutos, porque sem mim você não fazem nada. Quem não fica unido a mim será jogado fora como um ramo e secará. Esses ramos são ajuntados, jogados no fogo e queimados. Palavra do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convido a assessora parlamentar para fazer a leitura da ata da sessão ordinária. Ata da 56ª sessão e 41ª ordinária da Câmara Municipal de Porangatu, do exercício de 2013, às 17 horas do dia 18 de novembro de 2013. Por convocação do presidente Pedro de Almeida Rodrigues, reunido no plenário Jales Ribeiro Mendonça, com a presença dos senhores vereadores Edmilson Domingos de Andrade, Moacir Siriaco Dias Júnior, Maria Dirce da Silva, José Lustosa, Maxlânio Mendes Salles, Valdeir Simões Borges, Silvestre Antônio Leal, Divino Rodrigues de Oliveira, José Wilton Nascimentos de Oliveira e Antônio Alves Pereira. Ausentes os vereadores Ângelo Marcos Souza e José Abrão Pinto Mesquita. Havendo existência de quórum legal, o presidente declarou aberta a sessão, convidou a vereadora Maria Dirce para efetuar a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. A seguir, o presidente determinou a leitura da ata da sessão anterior, colocada em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o vice-presidente vereador José Lustosa proferiu as leituras na ordem seguinte. Primeiro, ofício número 5, de 18 de novembro de 2013, gabinete do deputado estadual Júlio Sérgio de Mello, solicitando espaço na tribuna desta Casa de Lei para explanar assuntos pertinentes ao município de Porangatu. Segundo, projeto de lei executivo número 48, de 11 de novembro de 2013, dispõe sobre a prorrogação num prazo constante nos artigos 3º e 6º da Lei Municipal 2.621/2013 e da outras providências,
Para a primeira apreciação, projeto em discussão e votação, aprovado por unanimidade, com emenda de propositura dos vereadores Maxlane Mendes Salles e Silvestre Antônio Leal. Terceiro, projeto de resolução número 7, de propositura do vereador José Wilton Nascimentos de Oliveira. Concede título de cidadania porangatuense ao senhor Nilson Ribeiro Damasceno. Projeto de resolução encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para devidas providências. Quarto, requerimento da indicação 253 de propositura do vereador José Wilton Nascimentos de Oliveira. Requer que, após ouvir o plenário, seja encaminhado expediente ao Executivo, solicitando que o município de Porangatu custeie a casa de apoio em Goiânia, sem a exigência de limite estabelecido para estadia, mas que a hospedagem seja permitida e condicionada enquanto durar o tratamento e acompanhamento médico a que o paciente for submetido. Que a casa de apoio tenha funcionamento ininterrupto, sem regime de suspensão nem caráter de recesso. Requerimento em discussão e votação, aprovado por unanimidade. 5. Requerimento da indicação 259 de propositura do vereador José Lustosa. Requer que após ouvir o plenário, seja encaminhado expediente ao Executivo, solicitando cópias de todo o processo administrativo que finalizou com a contratação pelo município da empresa central de NFE Tecnologia Limitada, que autoriza a mesma operar nota fiscal. Requerimento em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a relatar, o presidente declarou encerrada a sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a sessão extraordinária de 18 de novembro de 2013, às 19h40. E eu, Maria Cirlei Celedoni Salles, lavria a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinado pelo presidente, primeiro secretário, baseado no parágrafo 5º do artigo 66 do regimento interno dessa Casa de Lei. Essa é a ata, senhor presidente. Ata em discussão. Ata em votação. Ata aprovada por unanimidade. Eu convido a assessora parlamentar que faça a leitura da ata da sessão extraordinária. Ata da 57ª sessão e 16ª extraordinária da Câmara Municipal de Porangatu, do exercício 2013, às 19h40, de 18 de novembro de 2013. Por convocação do presidente Pedro de Almeida Rodrigues, reunido no plenário Jales Ribeiro Mendonça, com a presença do excelentíssimo vereadores Edmilson Domingues de Andrade, Moacir Siriaco Dias Júnior, José Lustosa, Maxlane Mendes Salles, Silvestre Antônio Leal, Divino Rodrigues de Oliveira, Antônio Alves Pereira, José Wilton Nascimentos de Oliveira e Maria Dirce da Silva. Ausentes os vereadores Ângelo Marques Souza, Valdeir Simões Borges e José Abrão Pinto Mesquita. Havendo existência de quórum legal, o presidente declarou aberta a sessão, convidou a vereadora Maria Dirce para efetuar a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. O presidente, na forma do regimento, agradeceu todas as demais falas e manifestações dos vereadores. Atos contínuo, o vice-presidente vereador José Lustosa proferiu a leitura na ordem seguinte. Primeiro, projeto de lei executivo número 48, de 11 de novembro de 2013. Dispõe sobre a prorrogação no prazo constante dos artigos 3º e 6º da Lei Municipal 2621/2013 e da outras providências. Para a segunda apreciação, projeto em discussão e votação, aprovado por unanimidade, com emendas de propositura dos vereadores Maxlane Mendes Salles e Silvestre Antônio Leal. Nada mais havendo a relatar, o presidente declarou encerrada a sessão extraordinária, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária dia 25 de novembro de 2013, às 17 horas. E eu, Maria Cirlei Celedoni Salles, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada pelo presidente, primeiro secretário, baseado no parágrafo 5º do artigo 66 do regimento interno dessa Casa de Lei. Essa é a ata, senhor presidente. Ata em discussão. Ata em votação. Ata aprovada por unanimidade. Estão abrindo um pequeno expediente. Com a palavra o vereador Divino Rodrigues. Com a palavra o vereador Antônio Alves
Tonico. Com a palavra o vereador Juninho do Bom Sucesso. Roda esse não tem não, tá? Não, roda aí não tem não, né? Com a palavra o vereador José Abrão. Com a palavra o vereador Edmilson Domingos de Andrade. Com a palavra a vereadora Maria Dires. Dispenso. Demorou para falar dispensa. Com a palavra o vereador José Wilton. Dispensa, senhor presidente. Com a palavra o vereador Max Lânio. Com a palavra o vereador José dos Reis Lustosa. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora Maria Dires, assessores, assessoras, chefes de gabinete, lideranças que nos honram com a presença. Eu não sei se todo mundo tinha combinado hoje dispensar a palavra, viu? Mas para não passar em branco, hoje vou fazer aqui às vezes do meu nobre colega José Wilton, que não dispensa nunca. Mas, senhor presidente, nobres vereadores, eu quero só manifestar aqui uma preocupação que eu acho que será sanada, até porque o presidente, o nosso presidente Pedro Almeida já me delegou o ofício de representá-lo amanhã nesta reunião. Eu recebi um ofício aqui de convite da Escola Municipal Santa Terezinha, assinado pela sua diretora Joanete Borges Pereira, onde ela comunica de uma reunião que vai haver na escola amanhã às 16 horas. O motivo de eu usar a palavra, senhor presidente, nobres vereadores, é porque já surge um boato na rua, já há essas conversas na rua, que o prefeito pretende, através da Secretaria Municipal de Educação, o ofício aqui não fala isso, mas é o que já está correndo aí nos boatos de rua, que fechar a escola. Que o prefeito pretende fechar a escola. E eu até perguntei à diretora qual seria a razão, o motivo. Ela chegou a dizer que tem um dos motivos, parece que é a questão de diminuir o valor do quantitativo de pagamento do piso salarial, que é uma responsabilidade do governo federal, que repassa para o município o recurso para fazer isso. Agora, uma coisa é preciso deixar esclarecido, porque e deixar uma pergunta e um questionamento. Porque esse Poder Legislativo tem recebido aqui do Executivo projetos de várias naturezas, e o Legislativo nunca faltou com a boa vontade de debruçar sobre esses projetos, de conversar, de discutir, de chegar a um bom termo, mesmo que esses projetos tenham trazido, às vezes, desgaste político para o Legislativo, a Câmara nunca faltou com a boa vontade de estar discutindo com todas as esferas do Poder Executivo um bom termo para as suas demandas que chegam aqui nessa Casa de Lei. Agora, o que me estranha, pelo menos da minha parte, eu não sei, eu sou membro da Comissão de Educação e Saúde desta Casa, não sei se o presidente Ângelo recebeu algum comunicado, mas a nós, até que eu tenha conhecimento, novos vereadores, não chegou aqui nenhum comunicado, nenhum convite para uma reunião para debater um assunto de extrema importância. De extrema importância, eu repito. Eu entendo perfeitamente a preocupação do Executivo em cortar gastos. Eu entendo e apoio essas iniciativas de cortar gastos. Agora,
é preciso ter uma ampla discussão com a Câmara Municipal, com os profissionais da educação, com os gestores da escola, com a sociedade, com os pais. Não é só simplesmente fechar por fechar e acabou, e a sociedade fica sem nenhuma explicação, nenhuma resposta. Eu acredito que o Poder Legislativo tinha que ter, como o representante legítimo dessa sociedade, tinha que ser comunicado, ou ao menos convidado para estar tratando desses assuntos com as partes interessadas, que são os alunos, os pais, os gestores da escola, de maneira, senhor presidente, que eu vou estar lá amanhã com muita honra representando Vossa Excelência. Vossa Excelência me concede uma parte? Com prazer, nobre vereador. Quero aqui engrandecer mais um pouco essas palavras de Vossa Excelência, onde Vossa Excelência citou que o Poder Executivo venha fazendo de tudo para cortar gastos, diminuir gastos, né? Mas eu deixo aqui uma reflexão também, senhor vereadores, senhora vereadora Maria Dirce, que fechar uma escola no nível de um colégio, mais de 30 anos de existência, aonde abrange vários setores de nossa cidade, vai subcarregar os outros colégios do município. Então eu penso que nesse sentido não venha a diminuir gastos, senhores vereadores. Vai acumular mais em outras escolas. E talvez as outras escolas do município não está apta a atender essa quantidade de alunos que vai ser dividido por elas. Quero dizer a Vossa Excelência que o senhor não está só lá amanhã nessa reunião, que eu, como vice-presidente da Comissão de Educação também, estarei presente para ouvir os pais, ouvir a secretária, ouvir o Poder Executivo, para nós entrarmos em um bom senso que seja resolvido da melhor maneira possível. Muito obrigado. Eu que agradeço a parte do nobre vereador que veio enriquecer ainda mais esse debate. Só concluindo, senhor presidente, eu não sou especialista, longe de ser especialista em educação, e aqui nesta Casa de Lei tem especialistas nesta área. Haja visto, nós temos aqui professor, professora, que é o vereador Ângelo e a vereadora Maria Dirce. Mas nós temos convicção em afirmar que todos os países que são desenvolvidos no mundo, eles investiram maciçamente na educação. Maciçamente. A educação é a base da formação de uma sociedade, da criança, do aluno, né, que através da educação ele pode, e sem dúvida, irá obter condições de formar uma sociedade justa lá na frente. Repito que é um dever do poder público, vereador Edmilson, procurar meios de economizar. Os municípios, os estados, o país, é preciso cortar gastos mesmo. Mas é preciso também discutir se os gastos, de repente, eles não podem ser cortados em outra área, em outras áreas, por exemplo, né? Diminuir o número de cargos comissionados, um exemplo, fazer economias, e eu vejo aqui uma ação, inclusive de vereadores dessa casa, onde por uma necessidade
de um ajuste que o prefeito está fazendo nas contas públicas, procurando parcerias com fazendeiros, com empresários, para poder, às vezes, executar determinados serviços. Isso é uma coisa natural. Todas as instituições hoje têm que ter essa parceria. Eu lembro aqui, nobres vereadores, que na administração do ex-prefeito José Oswaldo, eu não me lembro aqui se foi no primeiro mandato ou no segundo mandato, se atentou aí para o fechamento da escola Jesuíno. E naquela ocasião, a sociedade que tinha interesse na época, inclusive vereadores aqui desta Câmara, e eu não estava aqui, mas vereadores estavam, queriam até queimar o Zé Oswaldo vivo. Queriam queimar o Zé Oswaldo vivo por causa de uma atitude na época que era um estudo que estava sendo feito para também fechar uma escola. E a sociedade se organizou, a Câmara se organizou, e o resultado foi que a escola não fechou e está funcionando até hoje. Então, eu quero deixar aqui a minha posição de entender a necessidade de cortar gastos, mas também me deixar aqui como dizer aos educadores, e principalmente os gestores lá da Escola Santa Terezinha e os pais dos alunos lá da Escola Santa Terezinha, que são mais de 260 alunos, que eles não vão estar sozinhos nessa demanda. Eu estarei lá, juntamente com o vereador Juninho, já fui designado pelo presidente, a vereadora Maria Dirce também vai. Eu creio que a maioria dos vereadores, que não tiver outro compromisso, vai estar lá, para discutirmos, apontarmos e encontrarmos uma solução que seja bom para ambas as partes. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ângelo Marques Souza. Com a palavra o vereador Silvestre Antônio Leal. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora Dirce, quero aqui cumprimentar a todos, dona Dalgisa Severino, Márcio, meu companheiro, cumprimentar o presidente do PMDB, Arnaldo Chaveiro, presidente do PCdoB, Claudinho, membro do PMDB e amigo, companheiro Ademir do Mel, e Anizinho, integrante do PMDB mais recente. Quer dizer a todos vocês, vereador Zé Lustosa, que a gente teve ali, já ouvindo a questão das medidas, e alguma coisa vai ter que se encontrar para nós achar uma maneira de satisfazer a todos os professores, porque tem a questão do piso, e da maneira que está, não tem como pagar o piso, tem que achar uma saída. E certeza que vai reduzir despesa, porque esses professores que foram contratados temporário, para o ano que vem não vai ser contratado novamente, já vai ter redução. E não sei, o prefeito não me falou que tem, não me tocou nesse assunto de fechar a escola, mas eu já vi falar da reunião do conselho, que realmente tem uma estratégica de uma reforma administrativa. E, na verdade, tem que achar uma saída. E essa saída tem que ser sábia, ou a Câmara vai ficar sabendo, tem certeza, senhores vereadores, porque na verdade, foi só articulado no Conselho, e estão montando a reforma para ser discutido junto com a Câmara Municipal, junto com a sociedade, pai de alunos, professores. Vereador, me concede uma parte? Um momento. Pois não. Eu me senti palpitante aqui de emitir opinião, até mesmo que eu sabia
de alguns comentários na rua, e esses comentários eu sempre disse: me proponho a não discutir porque ele ainda não é oficial. Então, pela primeira vez, comentando aqui, apesar de não ter chegado documento nenhum nesta casa, me remete agora, a partir deste momento, a ter uma preocupação junto com os demais, uma preocupação, e que é fato, que qualquer mudança que nós precisarmos efetuar no campo da educação, tem que ser feito, conforme Vossa Excelência já está explicando aí, uma discussão abrangente, madura e responsável, com os pais, alunos, com os professores, com a representação de classe desses professores, com a comunidade em geral, nós, vereadores, que somos legitimamente representantes do povo, e o Poder Executivo, naturalmente. Se há um problema e precisa ter uma solução, que este problema seja apresentado no conjunto dessas discussões, e, por mais que nós achemos difícil ou ridículo a gente fazer uma mudança que feche escola, a gente tem que saber se o momento para que essa realização seja feita, se ele é forte ao ponto de convencer, principalmente os alunos e os pais. A sociedade, igual já foi ditado, os professores. Eu confesso que estou totalmente fora do assunto, porque eu tenho minha opinião própria. O que eu penso em princípio? Fechar a escola é crime. Na minha primeira opinião é essa. Agora fica a pergunta: será que a minha opinião está certa? Eu vou consultar com quem? Com quem tem maior interesse no assunto. Então, eu acho muito salutar fazer uma reunião, principalmente com os professores, alunos e pais. Desta reunião, quem sabe eles é que vão querer que nós fechemos a escola. Eu duvido. Mas se a vontade deles for essa, nós temos que olhar com responsabilidade. Agora, eu sou muito próximo da luta dos trabalhadores, da luta de classe, principalmente da presidente do Sintego, que é a Vildete, e confesso que eu não escutei ainda nem a Vildete. Depois de ouvir a Vildete, que é presidente do Sintego, e que hoje, inclusive, é presidente do meu partido, Partido dos Trabalhadores, eu vou me sentir mais seguro para emitir uma opinião. Porque se tem uma pessoa que luta diuturnamente para defender a educação em Porangatu como um todo, essa pessoa, pelo que eu vejo e respeito, chama-se Vildete Lacerda. Então, eu proponho estar conversando com ela, ver como é que o Sintego está se posicionando nessa circunstância, que eu não faço emissão de opinião isolada, eu vejo o grupo, e o meu grupo é a representação dos trabalhadores, e depois de ouvir o que ela fala, do ponto de vista do diálogo que ela tem com os professores, eu vou lá conversar com os pais, alunos, dialogarmos aqui nesta casa, e também com o senhor prefeito, e a decisão seja democrática, seja uma decisão popular ou antipopular, se ela for o bem para a sociedade, discutida dessa maneira, madura, igual eu acho que é possível fazer, não sei se essa é a intenção do prefeito, mas se esta for a intenção do prefeito, em dialogar com todo o conjunto da sociedade, incluindo aí esses atores que a gente citou aqui, eu me proponho a participar e discutirmos a saída para a educação. Fechar a escola, na minha opinião, é crime? É. Tem que saber o porquê. Agora, na minha opinião, deixar de pagar os trabalhadores que faz a educação diuturnamente em Porangatu também é crime. Então, vamos ver qual é o meio termo que tem na situação para a gente, vereador Silvestre, encontrar uma saída. Por mais que ela seja difícil, mas dialogar com o conjunto da sociedade e com o poder público que nós representamos, para que a gente possa, a várias mãos, estarmos encontrando uma saída democrática, madura, legal e com a vontade do povo de Porangatu. Vereador, muito obrigado, viu, por conceder a parte. Pois não, vereador, a Vossa Excelência está com a razão, é por aí mesmo que nós vamos, a gente vai ter que olhar aquilo que é importante para a sociedade, vai ser discutido, por enquanto. Nobre vereador Silvestre, eu gostaria de apartar também, dentro da fala de Vossa Excelência. Pois não. Só para, até porque eu sei que Vossa Excelência, na condição de líder do prefeito, irá discutir, às vezes, até em primeira mão, essas situações. É uma função de Vossa Excelência, e eu sei, sou sabedor que Vossa Excelência é um parlamentar, um vereador que exerce sua função com muita habilidade e que Vossa Excelência é um homem do diálogo.
E aqui nessa Câmara, nós fizemos, no vereador Zé Wilton, inclusive com a presença da presidente da Sintego e membros do Conselho de Educação, através de reunião uma vez convocada, inclusive pelo presidente da comissão, o vereador Ângelo Marcos, nós fizemos umas 2 ou 3 reuniões aqui no início desse mandato nosso, porque surgiu essa necessidade extrema no vereador Silvestre, de fazer esse contrato temporário. E o Sintego, se eu não estiver enganado, se tiver, me corrijam, me parece que se posicionava contra esses contratos temporários e queria que fizesse um concurso público, era isso? Se estou certo? De maneira que a Vossa Excelência, e eu concordo com Vossa Excelência, na necessidade do reajuste, do corte de gasto, nós, posso até falar pelos vereadores, acho que essa questão, todos concordam, mas é preciso saber aonde cortar. Vossa Excelência acabou de afirmar que os contratos, eles não serão renovados, conforme já ficou definido na lei que nós aprovamos, que iria haver concurso. Então fica aí uma contradição, porque vai cortar os contratos, não vão ser recontratados, mas ao mesmo tempo é necessário fazer concurso público, porque existe uma demanda muito grande na educação e vai crescer cada vez mais, a cidade vai desenvolver, a cidade vai crescer, hoje tem 42 mil habitantes, daqui 10, 15 anos 80 mil habitantes, enfim, vai crescer a demanda, então não justifica essa questão de dizer que não vai contratar mais, mas vai ter que fazer o concurso para preencher essas vagas, isso é real, isso. Então eu gostaria que Vossa Excelência também levasse mais essa preocupação. Muito obrigado pela paciência. Obrigado, senhor vereador. Olha, é o seguinte, a gente teve, ouvindo a secretária, e aonde ela falou que há possibilidade de conduzir, senhores vereadores, a estrutura com o contingente de pessoas que existe. Só que tem problemas sérios, segundo me falaram, mostraram, tem sala de aula com 8 alunos, com 10 alunos, tem que se adequar. Eles estão estudando, vereador Zé Lustosa, uma reforma administrativa com muita seriedade, e isso vai ser discutido, vai sentar com os vereadores, vai sentar com a população, igual foi falado, e tem que achar uma saída democrática e que venha valorizar o professor, pagar o piso salarial, tem que achar essa saída. Porque se não fizer essa reforma administrativa, senhores vereadores, a partir de janeiro, da maneira que se encontra, provavelmente vai ter greve, vai ter uma série de coisas. Então, tem que achar uma saída, e segundo o que eu vi, o prefeito não passou isso para mim, eu ouvi da secretária, do Conselho Municipal de Educação, que andaram discutindo, que tem que fazer a reforma administrativa, e com o contingente que tem é suficiente para que faça. Vamos ver, nós temos que ver, caso a caso, vamos sentar, vamos discutir, eu tenho certeza que vamos achar saída. Quero aqui também parabenizar a primeira-dama pela Noite de Princesa, foi um sucesso, eu não pude comparecer, mas muita gente que compareceram, gostaram, foi muito bom. Muito obrigado, senhor presidente. Tem coisa que a gente precisa de ver para crer, para ver como é que se entende. Essa questão de fechar a escola hoje em Porangatu, está fácil da gente fazer a matemática aqui e descobrir o porquê que o que está acontecendo. A escola mais nova que foi construída em Porangatu, do meu conhecimento, é o Colégio Maurício Reis, tem em torno de 15 a 16 anos que foi construído. A nossa cidade pulou aí de 40 mil, 39 mil para 43 mil habitantes. Certamente, o número de alunos aumentaram. Agora, vamos ver as escolas que fecharam. Praticamente os alunos da zona rural estão sendo trazidos todos
aqui para a zona, para a cidade. A escola do Sete Ranchos fechou. A paróquia fechou. A presbiteriana fechou. Quer dizer, que nem a paróquia presbiteriana, o número de alunos era muito grande. Estreito fechou. Antônio de Matos fechou. E a cidade aumentou a população e hoje as escolas públicas realmente estão fechando, esvaziando, o número de alunos diminuiu. Aonde está a questão disso? Nós precisamos descobrir. Cadê esses alunos? Onde eles estão? O que deveria estar era tendo a exigência e está se abrindo mais escola. Então tem que se ver isso. Agora, uma coisa eu vou atribuir, muitas das vezes, às greves que são feitas pelos próprios professores do município, os pais tomaram providência, tiraram seus filhos da rede pública e colocaram nessas escolas conveniadas com igrejas, escolas particulares, que realmente estavam vendo seus filhos prejudicados. Isso realmente causou um prejuízo para a educação. Vereador. Queira ou não queira, essa é uma verdade. A chamada greve dos municípios, dos professores, hoje, realmente estão esvaziando os colégios públicos. Porque nós chegamos a ter... Um pouco. Agora, vereador, nós chegamos a ter aqui, eu lembro muito bem, aproximadamente 8.000 alunos matriculados nas escolas públicas. Com a palavra, o vereador Zé Wilton. Presidente, tentando contribuir com essa fala, eu concordo em parte com Vossa Excelência, discordo em outra, porque a luta de classe, aonde culmina com a greve dos professores, ela só acontece quando a educação está sucateada. Então, se ela está sucateada, o professor é aquele que primeiro enxerga quando falta qualidade, quando falta condições de trabalho para quem trabalha na rede de educação, então ele vai para a rua em busca de uma melhoria. Por outro lado, aí eu concordo com o vereador, que as pessoas estão retirando seus filhos de escolas públicas e levando para a escola particular. Mas eu queria colocar um outro componente, não é apenas o da greve, é porque o nível de vida... O nível salarial das pessoas está melhorando. Haja vista que mais de 40 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza e da classe D para ir para a classe C e classe B. Então, quando a pessoa melhora de vida, a primeira coisa que ele quer fazer é melhorar a casa onde ele mora, a residência. E a primeira coisa que ele quer fazer é dar uma condição de vida melhor para os seus filhos. E tem um outro ponto curioso. A quantidade de escolas particulares aumentaram em Porangatu, mas, por outro lado, o outro está fechando. Minhas filhas estudam na escola paroquial, por exemplo, que vai ser fechada. Mas, em contrapartida, tem muitas escolas particulares. Eu queria somente, vereador Pedro de Almeida, compartilhar essa preocupação de Vossa Excelência, que o efeito da greve é mas não somente, soma com o efeito da melhoria de vida das pessoas. E aí é um ponto principal para a gente fazer o debate. É um ponto importante para fazer o debate. Qual é a intenção do senhor prefeito nessa situação? É melhorar a qualidade da educação pública? Não sei, eu quero ouvir. Se ele me convencer que toda a estratégia que vai usar é para melhorar o nível de educação da escola pública, nós poderíamos até dar um aplauso ao senhor prefeito. Mas quais são os componentes juntos nessa situação? Porque trabalhador da educação que ganha menos, ele vai ter menos estímulo para aprofundar, se qualificar e dar um ensino de qualidade na rede pública. Então, quem sabe pode ser a saída para melhorar o ensino na rede pública. É uma pergunta que eu faço. Eu vou ter uma resposta melhor quando eu ouvir a opinião do Sintego. O Sintego certamente tem algo a oferecer nessa questão. Ele vai ter como fazer a leitura adequada se vai melhorar a questão da educação. É verdade que tem escola com 8 alunos, isso é verdade. Também seria subutilizar os recursos do Estado, colocando toda uma logística para dar aula para uma sala que tem 8 alunos. Agora, isso vai prejudicar a comunidade local? Faça um debate com ela, convence ela de que a educação pública vai melhorar. E não tenho dúvidas que a plataforma de governo do prefeito foi dizer que ia melhorar a educação. E é verdade que ele disse que não ia fechar nenhuma escola. Ele até criticou em Palanque que outras escolas tinham sido fechadas. Mas depois que ele assume a realidade é outra, ele vai precisar ter a humildade de conversar com a população. Olha, gente, eu descobri que a realidade é outra, vou ter que fazer isso e tal.
mas é importante que ele não faça isso a toque de caixa. É preciso ouvir a comunidade, conforme já foi dito, e, vereador Pedro de Almeida, muito nos deixa preocupado o que está acontecendo em nossa cidade. Que as escolas públicas estão esvaziadas, as escolas particulares estão fechando, como é o caso da paroquial, então algo tem que ser feito urgentemente. Proponho que a nossa Comissão de Educação debruce esforços para levantar o porquê dessa questão, conversando com professores, com pais, com a comunidade, e um diálogo maduro com o Poder Executivo, para que a gente encontre, em conjunto, uma saída importante para a cidade. Não adianta a gente pensar que a saída importante para a cidade é somente aquela que é aplaudida por todos. Também não é por aí. Tem que ter a responsabilidade concreta de onde é que nós vamos chegar com a mudança que a gente vir a propor para a cidade. Eu estou, assim, falando muito, é verdade, não estou dando respostas, mas quero colocar mais perguntas para que essas perguntas sejam respondidas, principalmente pelo nosso povo de Porangatu. Obrigado, viu, senhor presidente? Eu concordo com o vereador José Wilton quando ele fala do poder aquisitivo das pessoas, que melhorou muito. Isso é uma verdade, realmente melhorou muito, e muitas pessoas realmente levam seus filhos para a escola particular. Agora, o nosso município, os professores têm a obrigação de realmente, eu vou dizer assim, os colégios públicos, deles oferecer uma educação lá dentro para os alunos, de igual ou até melhor do que os colégios particulares. Porque ali tem, os professores estão ali, quer dizer, o corpo docente daquela escola tem todos, então tem como realmente oferecer um ensino de qualidade. Agora, aquilo que eu falei, tem diminuído muito, bastante, muito mesmo, certo? As escolas municipais. A escola Santa Terezinha tem 230 alunos, não vejo a necessidade de ser fechada, que ela tem 130 alunos. Maurício Reis tem 120 alunos, e uma escola que tem 230 alunos, ela não pode ser fechada. É uma escola que já há alguns anos de funcionamento, uma escola bem centralizada, de fácil acesso. Então, realmente, ela, no meu entendimento, é uma escola que ela tem que permanecer. Esse é o meu ponto de vista, meu entendimento, mas preocupa quando se vê fechando muitos colégios e trazendo da zona rural e a população nossa aumentando e os alunos realmente esvaziando as escolas públicas. Então, é isso que eu gostaria de realmente estar aqui abordando na minha fala sobre as escolas públicas. Encerrado o pequeno expediente, declaro aberto a sessão ordinária e passo às mãos do primeiro secretário, o vereador Ângelo Marques Souza, que faça a leitura do ofício 060/2013, de 25 de novembro. Realmente, para os senhores vereadores, que é da Escola Santa Terezinha, amanhã às 16 horas. Escola Municipal Santa Terezinha, Rua Ceará, sem número, Praça Santa Terezinha. Ofício endereçado ao senhor presidente, excelentíssimo senhor Pedro de Almeida Rodrigues. Ofício número 60/2013, de 25 de novembro de 2013. O grupo gestor da Escola Municipal Santa Terezinha tem a honra de convidar Vossa Excelência e a todos os vereadores desta casa para uma reunião nesta unidade escolar no dia 26 de novembro de 2013, terça-feira, às 16 horas. Na oportunidade, trataremos de um assunto de suma importância para a nossa comunidade. Como representantes legais do povo, contamos com a presença de todos. Atenciosamente, Joanete Borges Pereira, diretora da Escola Municipal Santa Terezinha. Portanto, está aí, senhores vereadores, amanhã, às 16 horas, na Escola Santa Terezinha. Passo a pauta da sessão ordinária da Câmara Municipal de Porangatu, aos 25 dias do mês de novembro de 2013. As mãos do primeiro secretário, vereador Ângelo Marques Souza, que faça a leitura. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Porangatu. Pauta da sessão ordinária da Câmara Municipal de Porangatu, aos 25 dias do mês de novembro de 2013. Deliberação. Projeto de resolução número 7/2013, de propositura do vereador José Wilton Nascimento de Oliveira, para apreciação.
Requerimentos de indicação número 211 e 261 do gabinete do vereador Rodrigues de Oliveira. Requerimento de indicação número 256 do gabinete da vereadora Maria Dirce. Requerimento de indicação número 260 do gabinete do vereador José Wilton Nascimento de Oliveira. Sala de sessões da Câmara Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, aos 25 dias do mês de novembro de 2013, Pedro de Almeida Rodrigues, presidente. Portanto, essa é a pauta da sessão ordinária. Passa o projeto de resolução número 7, de 13 de novembro de 2013. As mãos do primeiro secretário, vereador Ângelo Marques Souza, que faça a leitura. Após a leitura, será colocada discussão e votação. Projeto de resolução número 7 de 2013, de 13 de novembro de 2013, do vereador José Wilton Nascimento de Oliveira, vereador PT, concede título de cidadania porangatuense e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e ele promulga a presente resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadania porangatuense ao senhor Nilson Ribeiro Damasceno, pelos relevantes serviços prestados à comunidade porangatuense, de acordo com o artigo 70, parágrafo 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porangatu. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do vereador José Wilton Nascimento de Oliveira, Câmara Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, aos 13 dias do mês de novembro de 2013. José Wilton Nascimento de Oliveira, vereador PT. Projeto de resolução 7, de 13 de novembro de 2013, em discussão. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Wilton. Eu entrei com essa propositura desse título de cidadania, porque ele se torna também muito simbólico. Porque muitas das vezes as pessoas são reconhecidas por um feito político, por um grande feito empresarial, e o foco que eu vejo aqui em a gente estar prestigiando o seu Nilson Ribeiro Damasceno, popularmente conhecido como Nilson do Couro, que é uma pessoa que reside ali no meu setor. Conheço o seu Nilson desde quando eu era criança. Fui amigo e sou amigo até hoje dos seus filhos, amigos de infância. Conheci nitidamente desde quando ele ainda não era viúvo. Infelizmente perdeu a sua esposa, dona Laurinda Martins Ribeiro. Um pessoal muito honroso, pacífico, ordeiro, religioso. Eu pude ser o catequista de primeira Eucaristia do Ilcim do Couro. Então a gente percebe o carinho que aquela família tem para com seu pai, que é um batalhador, nasceu em Cristalina em 1943, completou recentemente 70 anos de idade, uma pessoa apaixonadíssima pela cidade de Porangatu. Aqui se firmou profissionalmente, lidando sempre com o meio rural, vendendo couros. E é uma pessoa que eu digo assim, vitoriosa, porque considerando a dificuldade que nós tínhamos naquela época, e que até hoje nós temos muitas dificuldades, mas a dificuldade naquela época, de educar a família, principalmente a família extensa, igual do seu Nilson, com 8 filhos, é uma missão honrosa. É honrosa, porque eu parto do princípio que, se nós conseguirmos ser felizes na nossa família, se nós tivermos uma família de sucesso, educando decentemente nossos filhos, preparando ele para o nosso mundo, eu tenho certeza que o nosso mundo será muito melhor. E muitas das vezes a gente equivoca quando tem um foco de dizer que nós temos que preparar o mundo para os nossos filhos. É verdade. Esse é um ponto. Mas tem outro ponto que eu vejo, que é de relevância igual ou até maior, que é a gente preparar os nossos filhos para o nosso mundo, ou seja, ter melhores filhos e oferecê-los ao nosso mundo. Então é uma missão honrosa à família. Então eu peço aí aos demais vereadores, vereadora Dirce, que me acompanhem nessa propositura, de presentear o seu Nilson
como um reconhecimento de um cidadão que ajudou a construir e ainda ajuda a construir Porangatu, que é um modelo, é um exemplo, que vai dar condições a nós de futuramente também termos um reconhecimento público pelo que nós estamos fazendo hoje. Então, isso é muito salutar, muito vital para a nossa sociedade, e acredito que seu Nilson vai ficar muito feliz. Ele não sabe dessa propositura ainda. É uma construção que a gente está fazendo juntamente com a família dele, seus filhos, que muito ama, e totalmente desapegado de um reconhecimento em ter retorno social, principalmente que nós estamos no meio, né? Sem qualquer, como diz assim, ambição de ter um retorno político. São famílias que é uma família que eu soube, ao longo da minha vida, muito bem valorizar aquela família, desapegadamente da ala política, porque, infelizmente, nós somos militantes de partidos que não se comungam, né? Os partidos não se entendem, mas a gente se entende muito bem. E, para vocês terem uma ideia, eu ainda quero fazer essa conversa, porque já que trata-se de uma surpresa ao seu Nilson, tão logo essa propositura seja aprovada, eu tenho certeza que, ao comunicar a ele, ele ficará surpreso. E uma das primeiras coisas que eu quero falar, vereadora Dirce, para o seu Nilson, é dizer, seu Nilson, desapegadamente de qualquer situação política. Porque na política nós sempre fomos adversários, curiosamente, sempre fomos adversários. E nunca nós queimamos o nosso brilho enquanto amizade. As pessoas poderão até questionando, puxa, por que o Zé Wilton, petista efêmero igual prestigiar uma pessoa do PSDB efêmero igual ele é? Eu quero, assim, que isso sinalize também que eu consigo separar muito a vida particular da política. E em termos de vida política, eles sempre votaram em candidatos que eu fui contra, eles nunca me votaram, são eleitores da Dirce, vereadora Dirce, continuarão sendo, se Deus quiser, porque eu sou uma pessoa que valorizo muito o trabalho da vereadora, e vou estar dizendo a ele que é um presente. A vereadora é muito requisitada, eu acredito sim que ela não tem condições de atender o tamanho dos pedidos de cidadania que chega até ela. Então poderão estar perguntando, puxa, por que o vereador Zé Wilton prestigiou e não a vereadora? Eu estarei lá, vereadora Dirce, ajudando a construir com ele, que ele é muito representado pela liderança da Vossa Excelência, e que ele continue sendo esse militante, defensor incansável da candidatura da vereadora Dirce. E este meu prestígio nesta casa, depois de aprovado, se assim Deus abençoar e os vereadores acompanharem, que fique como uma lição, que eu consigo reconhecer as pessoas, independentemente da ala política que elas participam. Então, peço o voto aí dos demais vereadores. Pois não, vereadora, à vontade. Eu gostaria só de dizer que eu fui muito amiga da esposa dele e de toda a família. É uma família que eu tenho como minha família, porque meus filhos todos vivem em volta dele. Mas eu quero te parabenizar, Zé Wilton. A gente sabe o quanto é difícil. Hoje mesmo, lá na Caixa, alguém falou para mim assim, por que você deu o título de cidadania para fulano e não dá para mim que trabalho aqui? Falei, você sabia que eu também não sou porangatuense? E tenho um trabalho prestado à sociedade muito grande e também nunca recebi um título de cidadania? E você foi vereador? Então, a gente não dá conta de dar para todo mundo título de cidadania. E eu quero te parabenizar, parabéns. É isso que a gente tem que fazer. A união faz a força, ninguém faz nada sozinho. Só Deus construiu o mundo, o céu, a terra, o mar, todos nós. Ninguém é dono de ninguém. E nós sabemos do dia de hoje, não sabemos o amanhã que nos espera. Então, é bonito quando a gente vê uma atitude dessa, Zé Wilton. E é por isso que nós precisamos de fazer. Unir força para o bem comum de todos. Eu gosto sempre de falar. Eu falo o que eu tenho de falar, faço o que eu tenho de fazer, mas sem guardar ódio, mágoa de ninguém. Porque eu acho que a política tem que unir força. Não distanciar as pessoas uns dos outros. Porque se você fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você, você era uma pessoa muito feliz. E eu sempre faço aos outros aquilo que gostaria de fazer comigo. Então, parabéns, Zé Wilton. Muito obrigado por essa atitude sua. E
de manifestação, de amizade. E a política é política, amizade é amizade, trabalho é trabalho. E a gente tem que respeitar o direito dos outros. Quando as pessoas passarem a respeitar o direito do outro, o mundo será diferente. Parabéns pela sua atitude. Muito obrigada. Palavra, senhor presidente. Em rápidas palavras, vereador Edmilson. Rápidas palavras, quero aqui também parabenizar o vereador Zé Wilton por essa propositura, que é uma pessoa também que eu conheci desde quando mudou de Estrela do Norte para Porangatu. Gerou muito emprego, gera até hoje, pessoa de família religiosa, e também sou testemunha que naquele setor que a gente moramos ali, tem muitas pessoas que passam às vezes necessidade, e às vezes chegou a bater na porta da casa do Sr. Nilson, e ele atendeu e atende a qualquer hora. Então, aquela pessoa que gosta de fazer caridade. Então, parabéns por essa propositura, uma pessoa que realmente merece. Parabéns, novamente. Muito obrigado. Projeto de resolução número 7, de 3 de novembro de 2013, em votação. Projeto de resolução aprovado por unanimidade. Passa às mãos do primeiro secretário, o vereador Ângelo Marques Souza, requerimento de indicação número 211, 15 de maio de 2013. Após a sua leitura, será colocada em discussão e votação. Requerimento de indicação número 211, de 15 de maio de 2013. O vereador Divino Rodrigues de Oliveira, que o presente subscreve no uso das suas atribuições, requer à mesa diretora que, após ouvir o plenário, seja enviado o expediente ao prefeito, solicitando a pavimentação asfáltica nas ruas Eurides Alves Coelho e Eusébio Martins da Cunha, no setor Vila Dornil. Nestes termos, pede e espera aprovação. Divino Rodrigues de Oliveira, vereador, PMDB. Requerimento de indicação número 211, em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Passa às mãos do primeiro secretário, vereador Ângelo Marques Souza. Requerimento de indicação número 256, 2013. Após a sua leitura, será colocado em discussão e votação. Requerimento de indicação número 256, 2013, propositura da vereadora Maria Dirce da Silva. A vereadora, que o presente subscreve, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo mandato de acordo com as prerrogativas regimentais, artigo 81 do regimento interno dessa Casa, requer à mesa diretora que, após ouvir o plenário, seja feita a entrega de moção de pesar aos familiares do senhor Marcelo Pereira Martins Guidão. Nestes termos, pede e espera aprovação. Maria Dirce da Silva, vereadora, PSDB. Requerimento de indicação número 256, em discussão. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Maria Dias. Eu pedi essa requerimento de moção porque a Raimunda do Deraldino é uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos quando fui diretora da Escola Estadual Presidente Kennedy. É uma família tradicional de Porangatu e a gente conhece a tradição da família e por isso eu quero ter a honra da Câmara realmente aprovar esse requerimento para que a gente possa entregar nas mãos da dona Raimunda, a mãe do Marcelo, para que ela possa sentir que todos os vereadores da Câmara ficaram pesarosos pela grande perda que nós tivemos do Marcelo. Então, eu quero agradecer todos os vereadores e é em nome de toda a Câmara Municipal de Porangatu. Obrigado. A palavra, senhor presidente. Palavra, vereador José Wilton. Te parabenizo, vereadora Dirce, e eu quero emitir um pouco de opinião a respeito desse assunto. O tamanho do pesar que foi para a minha vida particular, já expressei aqui nessa casa, em outra oportunidade, expressei lá no velório, da gente ter perdido tão cedo
uma pessoa do nível, do estilo do Marcelo. O Marcelo é uma pessoa que viveu 40 anos, quase 40 anos aqui, né, já estava com 39 anos de idade, alegrando pessoas, alegrando corações, sendo divertido. Onde ele estava, a marca dele era o sorriso, não carregava a raiva das pessoas, ninguém via ele fazer articulação aqui ou acolá para destruir ninguém. É uma pessoa que eu conheço desde a infância, estudamos juntos, e aonde ele estava era aquele amigo, no bom sentido, né? Vacalhado, alegre, alto astral, fazia humor da própria situação de dificuldade dele ou dos amigos que estavam próximos. Então eu acho que a vida hoje é carente desse tipo de situação. A vida hoje é carente de pessoas que conseguem alegrar o ambiente, desapegadamente de interesse, pessoas que conseguem trocar gentileza no dia a dia. Se você não conhece alguém e dá um sorriso a essa pessoa, você já deixou uma grande marca. Talvez naquele dia, é o único gesto de amor que aquela pessoa recebeu. Foi um sorriso de um estranho. Então, mesmo por aquelas pessoas que a gente não tem uma intimidade tão grande e não podemos conversar, que abramos o semblante, que sorrimos para essa pessoa, que sejamos gentis no dia a dia. E o Marcelo, a vida dele, pelo que eu pude acompanhar, foi sempre assim, né? E que Deus o tenha, é claro, e eu acho que é muito feliz, vereador, a gente prestigiá-lo. É claro que a gente sofre com cada perda na cidade. Bom seria se esta casa conseguisse fazer uma moção de pesar para todos, mas que essas simbologias, que elas caiam bem para a nossa cidade. A gente reconhecer que perder um porangatuense não é fácil, não é fácil. E cabe a nós, poder público, trabalhar cada vez mais com responsabilidade, com carinho, com amor, para entregar às nossas pessoas, aos nossos moradores da nossa cidade, uma condição de vida melhor. E que as pessoas sejam felizes a cada dia, assim como o Marcelo o foi. Parabéns. Este é meu grande sonho. Requerimento de indicação número 256 em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário, o vereador Ângelo Marques de Souza, requerimento de indicação número 260. Após sua leitura, será colocado em discussão e votação. Requerimento de indicação número 260, 2013. O vereador José Wilton Nascimento de Oliveira, que o presente subscreve, requer à mesa diretora que, após ouvir o plenário, seja enviado expediente ao Executivo Municipal, solicitando a disponibilização de um médico clínico geral para o posto de saúde do setor Raizama. Justificativa. O posto de saúde do setor Raizama conta apenas com o atendimento médico de uma pediatra, que quando precisa se ausentar ou tirar férias, não há quem a substitui. Em geral, existe grande demanda por consultas pelos moradores e adjacências. A quantidade de vagas é insuficiente, mas quando os pacientes recorrem ao hospital municipal, não são atendidos e mandados de volta, mesmo não havendo possibilidade de serem atendidos no posto de saúde do bairro. Nesses termos, pede e espera aprovação. José Wilton Nascimento de Oliveira, vereador, PT. Requerimento de indicação número 260 em discussão. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Wilton. Olha, gente, eu tive a oportunidade de entrar com este requerimento em decorrência de um dia, um sábado, que eu passei naquele setor com o meu gabinete na rua. A cada sábado eu visito um bairro, fico ali sem levar qualquer benefício social, sem distribuir cesta, sem distribuir corte de cabelo, sem distribuir balinha, mas assim, até mesmo que se eu tivesse condições, eu poderia estar fazendo, mas mesmo desapegadamente da política, mas como servidor público que eu sou, eu não me considero assim, por mais que oficialmente nós todos sejamos, mas eu prefiro não ser uma autoridade política, mas me colocar como um servidor público. E como eu tenho dificuldade de estar aqui a cada semana, em todos os dias, justamente no sábado, eu estendo o meu gabinete na rua, fico ali despachando, conversando, dialogando com as pessoas, levantando os reclames do setor e também as proposituras e os encaminhamentos para a gente trazer para casa, dialogar aqui, né,
desse parlamento, levar até as secretarias, ou levar até o senhor prefeito, para a gente buscar a solução para aquela cidade. E aí eu estive no dia 9 de novembro, lá no setor Raizama, levantamos inúmeros problemas. E por isso mesmo que na sessão anterior, foi um dia que eu tive o dever de fazer um agradecimento em público, porque o movimento, o problema que estava afetando toda aquela circunvizinhança e aquele setor, era o problema da limpeza, o problema dos lixos. E naquele dia, a Mendes Silva, o Poder Executivo, o senhor prefeito, destacou a equipe e fez uma limpeza geral lá no setor Raizama. As pessoas vieram até a gente, me ligaram emocionadas, parabenizando pelo gesto de solução tão rápida. E aí, a gente tem que render homenagem. Por isso eu agradeci e parabenizei o senhor prefeito pela atitude e pela solução do problema. Mas não foi somente aquele problema. Tem outros, inclusive, mas nessa semana eu trago este requerimento que fala da ausência de médico, porque ali só tem a doutora Blandina, que é uma pediatra, ainda bem que temos ela, mas não é suficiente. Porque não são apenas as crianças que precisam do atendimento médico. E mesmo as crianças, conforme está aí no texto, quando a doutora Blandina precisa tirar férias, se afastar por uma licença de saúde, todo trabalhador tem direito a descanso, férias, feriado, aí não tem quem a substitui. Bom, ela sendo pediatra já ajuda em partes. Mas nós temos ali a necessidade de um geriatra, a necessidade de especialistas, inclusive, mas eu seria, assim, talvez exagerado em solicitar todas as modalidades médicas. Não é possível. E isso nós temos o hospital municipal. Mas as pessoas clamam muito lá no bairro que ela vai fazer a inscrição para ter uma consulta, não consegue a vaga. Daí ela é direcionada para o hospital municipal, que chega lá também não consegue o atendimento. E por regra, cada pessoa tem que fazer a inscrição no seu posto de saúde. Chega lá, não tem condições de vaga, pessoas que dormem na fila. Esse problema na saúde, gente, nós temos que resolver. Então, com críticas ou com elogios, e não tem problema. Eu não tenho dificuldade nenhuma em elogiar, inclusive, adversários. Quando eles estiverem corretos, estou junto. Mas, quando a gente constrói um governo, da maneira que nós construímos, e as críticas chegam até nós, e nós não levamos ela adiante, cobrando aqui na tribuna, aqui nesta casa, a gente está prestando um desserviço ao senhor prefeito. A gente está prejudicando ao senhor prefeito, a gente não traz as dificuldades do bairro para serem resolvidas. Então, eu estou trazendo mais essa dificuldade, que é a necessidade de ter um clínico geral lá no setor Raizama, para atender aquela comunidade. Inclusive, a comunidade também se queixou muito dessa questão. Foi de lá que eu fiquei sabendo do buchicho que está rolando a respeito de fechar a escola. Eu disse a ele que preferia não discutir este assunto, porque ele não era oficial, parece estar se tornando oficial agora. Vamos debater, discutir com a comunidade, e eu não tenho dificuldade alguma de também ajudar a convencer a população. A população, às vezes, critica se ela está desinformada. A população critica se nós não vamos lá para mostrar o porquê da ação que nós queremos implementar. Então, a questão da saúde está colocada, de certa forma, à parte, mas eu peço a vossas excelências que a gente encaminhe esse requerimento e que a gente batalhe juntamente com o senhor prefeito para que a gente consiga ter um médico, um clínico geral, atendendo, que as pessoas têm problemas dos mais diversos. E, em cada bairro, ela sendo atendida, vai ser feito um tratamento preventivo, que, na minha opinião, é muito mais suficiente e eficiente do que o tratamento que vai lá e trata o doente. Tratar preventivamente, para evitar que as pessoas adoeçam, sai muito mais barato para o Estado, para o SUS. Então, essa é a reivindicação, atendendo o pedido que eu recebi em massa daquela comunidade, querendo um clínico geral para o setor Raizama. É um pedido que eu trouxe de lá do setor, do meu gabinete, através do gabinete itinerante, e junto tem uma sequência de inúmeras pessoas assinando. É um abaixo assinado que envolve o setor quase inteiro, que eu vou ter a honra de trazer, divulgar, levar para o senhor prefeito, para ele saber que este não é um pedido de um vereador apenas. É um pedido que o vereador traz, mas respaldado por todos os vizinhos, os moradores daquele bairro. Então é esse o meu pedido, meu muito obrigado,
e aguardo a aprovação de todos e a articulação aí, se Deus quiser, perante o senhor prefeito, para levar aquele benefício lá para o setor Raizama. Requerimento de indicação número 260 em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Passa às mãos do primeiro secretário, vereador Ângelo Marques Souza, requerimento de indicação 261, de 25/11/2013. Após a sua leitura, será colocada a discussão e votação. Requerimento de indicação número 261, de 25 de novembro de 2013. O vereador Divino Rodrigues de Oliveira, que o presente subscreve, requer à mesa diretora que, após ouvir o plenário, seja enviado expediente ao prefeito solicitando reforma da ponte sobre o córrego do Jatobá, na divisa de Porangatu com Talismã, Tocantins, sendo ela com 12 metros de comprimento. Justificativa. O requerimento se faz necessário, haja vista a atual situação em que se encontram as pontes mencionadas, em estado inapropriado para a segurança dos usuários, ou seja, sem condição adequada para o uso. O requerido também é uma reivindicação dos munícipes da região, principalmente por parte dos agricultores e pecuaristas, os quais anseiam por tais reformas, a fim de garantir o escoamento da produção local, tais como gado e soja. Nestes termos, pede e espera aprovação. Vereador Divino Rodrigues de Oliveira, vereador PMDB. Requerimento de indicação em discussão. Em votação. Requerimento de indicação número 261, aprovado por unanimidade. Passa aqui as mãos do vereador Ângelo Marques Souza, que faça a leitura do convite da sessão solene, que será realizada na sexta-feira. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Porangatu. Convite. A Câmara Municipal de Porangatu tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para a sessão solene de homenagem de título de cidadania e mensagem de cumprimento à TV Anguera Porangatu pelos 10 anos de existência. Homenageados: Gerson José do Nascimento, Evandro Polidório Lustosa, Nilson Ribeiro Damasceno. Local: Auditório Jales Ribeiro Mendonça, Câmara de Vereadores. Horário às 19 horas. Data: sexta-feira, dia 29 de novembro de 2013. Sua presença muito nos honrará. Pedro Almeida Rodrigues, presidente. Portanto, está aqui o convite, senhores vereadores, para a sessão solene no dia 29, nessa sexta-feira agora, às 19 horas, na Câmara Municipal. E a todos os senhores e senhoras que quiserem participar, fiquem à vontade. Senhor presidente, gostaria de fazer um comunicado. Sim, vereador Juninho. Quero aqui pedir a todos os vereadores, vereadora Maria Dias, todos presentes, para que nós colocamos o pai do vereador Max Lane, o senhor José Ailton, em nossas orações, que foi acidentado agora há pouco, que nós colocamos ele em nossas orações, que venha tudo dar certo como Deus quer, viu, vereador? Pode contar com nós aí, o que der aí. Muito obrigado, senhor presidente. Quem quiser fazer uso da palavra para se convocar para as comissões. Para as comissões, não? Quero aqui convocar os vereadores que fazem parte da Comissão Constituição, Justiça e Redação, amanhã para a reunião às 8 horas. Muito obrigado. Portanto, esgotado as matérias da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária na próxima segunda-feira, no dia 2, ou extraordinária a qualquer momento.